A mendiga negra acalma bebê chorando na casa de um milionário e transforma seu destino. A tempestade caía como se o céu tivesse aberto as comportas. A cidade, com suas ruas encharcadas e luzes piscando, se tornava um labirinto de sombras e desafios. Maria, uma mendiga negra com olhos que refletiam a dor e a luta, corria à procura de abrigo. A água a cegava, mas um instinto a guiava. Foi então, em meio ao desespero, que avistou uma mansão imponente no final da rua. Um lugar de riqueza que contrastava com sua realidade. Coração acelerado e mente confusa, Maria decidiu entrar. O interior da mansão era um mistério em si. Lustres de cristal brilhavam como estrelas em um céu escuro. Os móveis, todos caros, sussurravam histórias de um passado distinto. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o som. Um choro agudo e incessante de um bebê atravessava a casa, ecoando em cada canto como um chamado desesperado. Maria não hesitou. Seguiu o som e entrou em um quarto espaçoso, onde encontrou um berço de madeira escura. Ali, um menino chorava, seu pequeno corpo contorcendo-se de angústia. Ela hesitou, mas o coração a compelindo à ação. Maria se aproximou e com mãos suaves pegou o bebê nos braços. Ele parou de chorar por um instante, como se sentisse a presença dela. Lembrou-se de sua avó, que cantava para ela nas noites frias. E com a voz trêmula, Maria começou a cantar uma canção de ninar suavemente. Dorme, meu pequeno, que a noite é sua amiga. As notas flutuavam pelo ar, carregando consigo um perfume de esperança e carinho. Do outro lado da casa, Rafael, o milionário solitário, ouvira a canção e foi atraído até o quarto. Seu coração se apertou ao ver a cena. A mendiga negra, um paradoxo em meio à sua vida cercada de luxo, acalmando seu filho. Rafael estava perdido em suas próprias dores. A recente perda da esposa o deixara um homem quebrado. Naquele instante, a presença de Maria em comum trazia uma conexão que ele não sabia que precisava. Mas fora das sombras, um rival observava tudo. Um homem que via em Rafael uma ameaça, um empecilho ao seu próprio desejo por poder e riqueza. A presença de Maria acendia um fogo que ele não podia permitir. Os segredos e medos cresciam enquanto Maria e Rafael começavam a se conhecer, revelando suas vulnerabilidades e anseios. O amor começava a brotar entre os dois. Mas os fantasmas do passado de Maria estavam próximos, prontos para se manifestar e ameaçar tudo o que haviam construído. E, ao mesmo tempo, a rivalidade de Rafael ganhava força, armando-se em um plano sombrio. Como se desenrolaria esse embate entre passado e presente, amor e traição? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria estava perdida no momento. O choro do bebê havia diminuído, mas o peso de sua presença na mansão a envolvia. Rafael a observava, seus olhos refletindo um misto de desespero e esperança. A conexão entre eles era inegável, mas ali, na fragilidade do momento, surgiu um estranho silêncio. Foi quando, de repente, a porta do quarto se abriu com um estrondo. Um homem de terno escuro entrou, a expressão dura e os olhos frios. Era Miguel, o sócio de Rafael, alguém a quem todos, inclusive Rafael, deveriam temer. A tensão no ar era palpável. Maria olhou para Rafael, que parecia paralisado,
e então para o homem que agora os encarava com um sorriso cínico. Quem diria que um bebê poderia fazer você trazer uma simples mendiga para dentro de casa? Miguel comentou, com um tom carregado de: Rafael, você não poderia ter escolhido um lugar mais apropriado. Maria sentiu um frio na espinha. O desafio na voz de Miguel era mais do que palavras. Era uma ameaça. Rafael, por outro lado, começou a despertar da sua letargia. Ele se virou para Miguel, tentando proteger Maria com um olhar feroz. Saia! Isto não é da sua conta. Mas Miguel simplesmente riu. Não é da minha conta? Esse bebê é tudo que resta de uma vida que você arruinou. E você, bem, você acabou de colocar um alvo nas costas dessa mulher. E eu vou garantir que todos saibam quem ela realmente é. As palavras dela cortaram o ar. Maria sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com isso? O desespero enchia seus olhos. Ela não sabia se estava mais assustada com Miguel ou com a revelação que parecia prestes a acontecer. Miguel se aproximou, como se estivesse saboreando o momento. Vamos lá. Durante anos você escondeu isso. Você realmente acha que pode se esconder do seu passado? Todo mundo sabe que você é filha de uma das mais notórias criminosas da cidade. E agora que você se infiltrou na vida do nosso querido amigo, eu posso garantir que a verdade vai vir à tona. Você não é ninguém, Maria. Apenas uma peça num jogo muito maior. O impacto das palavras de Miguel foi devastador. Maria se sentiu um alvo, um fantasma de quem ela pensava que era. O ar na sala parecia ter sido expelido. Rafael olhou para Maria. Sua expressão agora desfeita em confusão e angústia. O amor que começava a brotar entre eles foi ofuscado pela revelação cruel. Não, isso não pode ser verdade. Rafael balbuciou, a dor e a incredulidade se misturando em sua voz. Ele não sabia se olhava para Maria ou para seu passado. A força da conexão que sentiram agora se desvanecia como uma sombra ao meio-dia. Maria sentiu a pressão dos olhos de Miguel. O triunfo em seu olhar era palpável. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Eu não sou como ela. Ela tentou argumentar, procurando nas palavras algum resquício de esperança. Mas as lágrimas começaram a descer pelo seu rosto. Ela olhou para o berço, para o bebê que agora parecia tão distante, tão inocente em meio a toda aquela confusão. Miguel deu um passo para trás, o sorriso se ampliando. Você achará impossível escapar disso. O passado sempre volta para cobrar seu preço. E eu garantirei que Rafael conheça cada detalhe sujo da sua herança. O que você fará agora, Maria? Conseguirá proteger esse pequeno? Ele se virou, seu riso ecoando pelo corredor à medida que saía, como uma sombra ameaçadora que prometia um confronto inevitável. Maria estava paralisada, seu coração despedaçado entre a revelação e o amor crescente por Rafael. O quarto ficou em silêncio, mas dentro dela a tempestade rugia. O que fazer agora? Podia Rafael ainda amá-la, sabendo quem ela realmente era? Uma nova vida parecia tão distante, e o peso do passado muito próximo. Os segredos escondidos estavam prontos para rir à tona, e com isso o mundo deles mudaria para sempre. O que estava por vir? Apenas o tempo diria. Maria estava paralisada, seu coração despedaçado entre a revelação e o amor crescente por Rafael. O quarto ficou em silêncio, mas dentro dela a tempestade rugia. O que fazer agora? Podia Rafael ainda amá-la, sabendo quem ela realmente era? Uma nova vida parecia tão distante, e o peso do passado muito próximo. Os segredos escondidos estavam prontos para vir à tona,
E com isso, o mundo deles mudaria para sempre. Foi então que, do nada, um estrondo ecoou na mansão, fazendo as paredes tremerem. O chão sob seus pés vibrou como se estivesse prestes a se abrir, e um som de vidro se quebrando ressoou ao longe. Um pânico súbito tomou conta de Maria e Rafael ao mesmo tempo. Mais uma vez, a porta do quarto se abriu, mas desta vez com uma força que arrastou Miguel para dentro. Ele estava pálido, ofegante, como se tivesse testemunhado algo terrível. "Rafael! Maria!" ele gritou, sua voz carregada de desespero. "Você não vai acreditar no que aconteceu." O bebê começou a chorar novamente, como se pressentisse a tensão no ar. Rafael tomou coragem e se virou para Miguel. "O que foi? O que aconteceu?" Com um movimento rápido, Miguel puxou um papel amarrotado do bolso, os olhos fixos em Maria. "A polícia. Eles chegaram. A casa está sendo cercada. Estão atrás de você, Maria. E não é só por causa do passado que você tenta esconder." O coração de Maria disparou. A sensação de estar sendo caçada, agora, era mais real do que nunca. "O que você quer dizer com isso?" Suas palavras saíram quase como um sussurro, enquanto Rafael a observava confuso e aterrorizado. "Você não está realmente a salvo. A sua mãe, ela não era só uma criminosa local. Ela está envolvida com algo muito maior, algo que pode ter a ver com o que está acontecendo agora. E os homens que vieram atrás dela não vão parar até encontrá-la. E você também." Silêncio. A queda de uma pena poderia ser ouvida. Os olhos de Rafael se alargaram enquanto ele tentava processar as palavras. "Mas eu não sabia. Eu pensei que você estava só fugindo da história dela." Ele olhou para Maria, e a dor em seu olhar era tão intensa que parecia um corte profundo. Miguel tomou um profundo fôlego, enquanto a realidade pesava sobre os ombros de todos. "Maria, você tem que ir. Agora!" "Eles não vieram só pela sua mãe. Eles acreditam que você tem algo que pertence a ela. Um legado que pode colocar a vida de muitos em risco." As palavras de Miguel eram como um vento gelado, cortando os ânimos. O que Maria teria que ver para enfrentar essa verdade? Ela sentiu o chão se abrir sob seus pés enquanto a imagem desse legado começava a martelar em sua mente. Uma herança obscura, algo que ela nunca imaginou carregar. Mas um barulho súbito e intenso cortou o silêncio novamente. Um estilhaçar de vidro vindo da janela mais próxima. Já era tarde demais. A polícia estava lá, invadindo a mansão como vultos negros, quebrando a segurança e a fachada que todos consideravam inabaláveis. "Rafael, nós precisamos sair!" Maria gritou, com o pânico elevando sua voz. Mas Rafael parecia paralisado, os olhos perdidos entre a mulher que ele começava a amar e o peso de uma verdade que quase não suportava. A porta se abriu de repente e um grupo de policiais entrou com armas em punho. As luzes de suas lanternas cortando a escuridão do quarto. "Mãos para cima!" Um deles gritou, o rosto impassível, enquanto olhava para Maria diretamente nos olhos, como se a reconhecesse. Maria tinha apenas um instante para decidir. O que fazer? Fugir? Lutar? O filho dela estava ali. Mas e o amor de Rafael? E o passado que agora não poderia mais ser ignorado? O futuro parecia cada vez mais distante, enquanto o presente se tornava uma tormenta, prestes a engoli-los. Ela olhou uma última vez para Rafael, e tudo o que viu foi um reflexo de suas maiores dúvidas. O que significava tudo isso? A tempestade havia apenas começado. Maria estava paralisada, seu coração despedaçado entre a revelação e o amor crescente por Rafael. O quarto ficou em silêncio, mas dentro dela, a tempestade rugia. O que fazer agora?
Podia Rafael ainda amá-la, sabendo quem ela realmente era? Uma nova vida parecia tão distante e o peso do passado muito próximo. Os segredos escondidos estavam prontos para vir à tona e, com isso, o mundo deles mudaria para sempre. Então, do nada, um estrondo ecoou na mansão, fazendo as paredes tremerem. O chão sob seus pés vibrou como se estivesse prestes a se abrir, e um som de vidro se quebrando ressoou ao longe. O pânico tomou conta de Maria e Rafael ao mesmo tempo. Mais uma vez, a porta do quarto se abriu, mas desta vez com uma força que arrastou Miguel para dentro. Ele estava pálido, ofegante, como se tivesse testemunhado algo terrível. Rafael! Maria! Ele gritou, sua voz carregada de desespero. Você não vai acreditar no que aconteceu! O bebê começou a chorar novamente, como se pressentisse a tensão no ar. Rafael tomou coragem e se virou para Miguel. O que foi? O que aconteceu? Com um movimento rápido, Miguel puxou um papel amarrotado do bolso, os olhos fixos em Maria. A polícia! Eles chegaram! A casa está sendo cercada! Estão atrás de você, Maria! E não é só por causa do passado que você tenta esconder. O coração de Maria disparou. A sensação de estar sendo caçada agora era mais real do que nunca. O que você quer dizer com isso? Suas palavras saíram quase como um sussurro, enquanto Rafael a observava, confuso e aterrorizado. Você não está realmente a salvo. A sua mãe, ela não era só uma criminosa local. Ela está envolvida com algo muito maior, algo que pode ter a ver com o que está acontecendo agora. E os homens que vieram atrás dela não vão parar até encontrá-la. E você também. Silêncio. A queda de uma pena poderia ser ouvida. Os olhos de Rafael se alargaram enquanto ele tentava processar as palavras. Mas eu não sabia. Eu pensei que você estava só fugindo da história dela. Ele olhou para Maria, e a dor em seu olhar era tão intensa que parecia um corte profundo. Miguel tomou um profundo fôlego, enquanto a realidade pesava sobre os ombros de todos. Maria, você tem que ir, agora! Eles não vieram só pela sua mãe. Eles acreditam que você tem algo que pertence a ela. Um legado que pode colocar a vida de muitos em risco. As palavras de Miguel eram como um vento gelado, cortando os ânimos. O que Maria teria que ver para enfrentar essa verdade? Ela sentia o chão se abrir sob seus pés enquanto a imagem desse legado começava a martelar em sua mente. Uma herança obscura, algo que ela nunca imaginou carregar. Mas um barulho súbito e intenso cortou o silêncio novamente. Um estilhaçar de vidro vindo da janela mais próxima. Já era tarde demais. A polícia estava lá, invadindo a mansão como vultos negros, quebrando a segurança e a fachada que todos consideravam inabaláveis. Rafael, nós precisamos sair, Maria gritou, com o pânico elevando sua voz. Mas Rafael parecia paralisado. Os olhos perdidos entre a mulher que ele começava a amar e o peso de uma verdade que quase não suportava. A porta se abriu de repente e um grupo de policiais entrou com armas em punho, as luzes de suas lanternas cortando a escuridão do quarto. Mãos para cima! Um deles gritou, o rosto impassível, enquanto olhava para Maria diretamente nos olhos, como se a reconhecesse. Maria tinha apenas um instante para decidir. O que fazer? Fugir? Lutar? O filho dela estava ali, mas e o amor de Rafael? E o passado que agora não poderia mais ser ignorado? O futuro parecia cada vez mais distante, enquanto o presente se tornava uma tormenta presta a engoli-los. E então, em meio ao caos, um grito angustiado do corredor atraiu a atenção de todos. A porta de entrada se abriu violentamente e uma figura familiar entrou, blusa rasgada, cabelo bagunçado,
olhos de fogo. Era Tânia, a melhor amiga de Maria, que todos acreditavam estar morta. Tânia! Maria sussurrou, a incredulidade estampada em seu rosto. A menina parecia mais velha, mais dura. As cicatrizes no rosto contavam uma história que Maria não conhecia. Você precisa sair, Maria! Tânia gritou, seu olhar fixo na polícia, que avançava. Eles sabem de tudo. Eles estão atrás de mim e de você. A sala ficou em silêncio e então tudo desmoronou. A conexão entre Maria e Rafael, o amor recém-descoberto, agora estava em jogo. Você é filha daquela mulher, não é? Tânia disse, encarando Maria intensamente. Você herdou tudo. E agora estão atrás da sua vida, pois acham que você pode ser tão perigosa quanto ela. A revelação aterrorizante despedaçou o ambiente. Tudo o que Maria conhecia, tudo o que acreditava saber sobre o passado e sobre si mesma, estava prestes a se desintegrar. E bem ali, entre o amor e o ódio, a verdade estava prestes a se revelar de uma maneira que mudaria tudo para sempre. O que Maria faria agora? As consequências desse momento começavam a se desenrolar. A sala ficou em silêncio, mas a tensão era palpável. Maria olhou para Tânia, sua melhor amiga que todos acreditavam ter morrido, e as emoções a invadiram como ondas. Tânia, como você? Maria mal conseguiu terminar a frase, o choque sufocando sua voz. Sem tempo para explicações. Eles estão vindo e você precisa de um plano. Tânia se virou, seus olhos cheios de um medo profundo. Maria conseguia ouvir o som de pisadas pesadas se aproximando. E o choro do bebê parecia se intensificar, tragando toda a esperança do ambiente. Rafael estava paralisado, os olhos fixos entre as duas mulheres. Você tem que confiar em mim, Tânia exclamou, sua voz tremendo com urgência. A sua mãe me encontrou antes de desaparecer. Ela me contou tudo. Maria, tudo o que você precisa saber para se proteger. Um ruído ensurdecedor explodiu vindo do corredor. A polícia, armada e preparada, avançava. As luzes das lanternas dançavam pelas paredes, criando sombras aterrorizantes. Maria sentiu seu coração acelerar. O que você está fazendo? O que sabe sobre minha mãe? Gritou, com o desespero quase oprimindo sua voz. Ela me pediu para cuidar de você, para te avisar sobre o que estava acontecendo. Mas eu não consegui. Eles sabiam que eu estava com ela. Tânia falhou em conter as lágrimas. Um barulho de vidro quebrando soou, deixando Maria sem fôlego. Fuja agora! Miguel gritou, interrompendo a confusão. Ele se movia rapidamente, empurrando Rafael e Maria para um canto. Temos que sair daqui! Mas o efeito da passagem do tempo parecia correr lentamente, e Maria sentiu a realidade pesando sobre seus ombros, como se houvesse uma pressão invisível e esmagadora. Justo quando todos se preparavam para se mover, uma explosão repentina irrompeu na porta da frente. O som a deixou paralisada. O impacto expandiu o espaço e a luz ofuscante invadiu o quarto. O controle estava quase perdido. O chão vibrou sob seus pés, enquanto a fumaça preenchia a sala como uma névoa escura. Com isso, a figura de um homem surgiu na entrada destruída, seu rosto coberto por uma máscara. É hora de acabar com isso! Ele gritou, sua voz cortante como lâmina. Maria não reconheceu a figura, mas algo no olhar dele disparou um alarme dentro dela. Maria! Rafael a puxou para trás, seu corpo formando um escudo. Fique atrás de mim, mas antes que eles pudessem se reagrupar, o homem fez um gesto e 2 outros se juntaram a ele, armados e prontos para atacar. As luzes piscavam e Maria se viu cercada. O ar espesso dificultava a respiração. Você não pode ficar aqui. Precisamos ir. Tânia gritou, puxando Maria em direção ao fundo do quarto, mas a porta estava bloqueada. Maria! Uma voz familiar gritou, mas não era Rafael. Era a voz de sua mãe. A última coisa que ela lembrava, antes de tudo ir por água abaixo. Encontre meu legado! Eles não podem te pegar! As palavras ecoavam em sua mente, transtornadas e mergulhadas em desespero. Legado?
Maria repetiu, e um raio de clareza atravessou o caos. O que sua mãe havia deixado para ela? Poderia ser a única coisa que poderia salvá-las agora? O homem mascarado começou a avançar, e a adrenalina explodiu em suas veias. Eu não sei onde isso está, ela gritou, desesperada. Mas havia uma fibra dentro dela que pulsava com determinação. Como você ousa se intrometer, ladrão de vidas? Tânia gritou, embora Maria não entendesse o que exatamente estava acontecendo. O clima estava pesado com promessas de dor e traição. E então Maria teve uma ideia. No impulso, ela se aproximou do berço, olhando o pequeno bebê. Se eu me entregar, você vai deixar meu filho em paz? Desafiou a figura. Ele parou, a expressão um pouco confusa. Não, não podemos negociar. Você não entende o que está acontecendo, gritou Rafael, tentando puxá-la de volta. Mas o olhar determinado de Maria se fixou no homem mascarado, e num ato de coragem, ela levantou a cabeça. Eu sou sua herdeira. O que quer de mim, eu dou. Deixe meu filho fora disso. O homem hesitou, e por um breve instante, o tempo pareceu parar. O ar estava tenso com um mistério palpável, a verdadeira intenção dele ainda escondida nas sombras. E assim, enquanto o coração de Maria batia descontroladamente, ela percebeu que havia feito algo que poderia mudar tudo. A verdade estava prestes a ser revelada em um jogo mortal que poderia custar-lhes a vida ou salvar todos. O choque avançava impiedosamente. O que viria a seguir? Somente o destino estava prestes a decidir. Maria estava paralisada, seu olhar fixo no homem mascarado. As palavras dela ainda pairavam no ar, desafiando essa figura obscura que a cercava. O bebê chorava e o pânico se misturava com a determinação. Deixe meu filho fora disso, ela repetiu, sua voz tremendo, mas firme. O homem hesitou, apenas por um momento, a posição já ameaçadora enfraquecendo. Mas antes que pudesse responder, um ruído ensurdecedor ecoou do corredor. A porta principal da mansão estourou em pedaços sob a força da invasão policial. Footsteps pesados, vozes gritando e as lanternas cortando a fumaça eram tudo o que eles podiam ouvir. Vá, agora! Gritou Tânia, puxando Maria pelas mãos, mas sem esperar que Rafael seguisse. Ele ficou parado, os olhos arregalados, tentando entender o caos diante dele. O homem mascarado olhou para a porta, claramente dividido entre atacar ou fugir. Eu posso te ajudar, Maria, avisou Tânia, mas o olhar dela estava preso em algo além do quarto, algo que chamava sua atenção. Assim que sairmos, você precisa me ouvir. Em um instante, enquanto a tensão se acumulava, a figura mascarada, com uma raiva crescente, gritou. Você sempre foi um estorvo, Tânia. O legado nunca pertenceu a você. As palavras de repente cortaram o ar. Maria congelou, sua cabeça girando em confusão. O que ele estava dizendo? Tânia parecia tão assustada quanto ela. O que você quer dizer com isso? Quem é você? Ele respondeu com um sorriso sombrio. A filha da criminosa não é a única com um legado. Tânia, você escondeu muita coisa, não foi? Seu sangue pode muito bem decidir o futuro desse jogo. E então, de forma chocante, ele removeu a máscara, revelando um homem que fazia parte de um passado que apenas cobriria de dor. Eu sou seu irmão, Tânia, e o legado que você pensou que estava apenas protegendo é algo que nós dois devemos agora confrontar. Uma onda de choque atravessou o quarto. Maria sentiu suas pernas bambear. Tânia era irmã do homem que tentava atacá-las? Rafael olhou para Tânia, e a incredulidade estampada em seu rosto falava mais alto que qualquer grito. Isso não pode ser verdade. Ele quase sussurrou.
Uma rivalidade que nunca souberam que existia estava ali, exposta em um curto espaço de tempo. Tânia ficou sem palavras, o peso da verdade esmagando-a. Você não pode estar falando sério. Minha mãe nunca me contou. Você não é nada para mim. E no mesmo momento, as luzes da polícia iluminavam o corredor. O caos se intensificava. O homem, com o rosto revelado, olhou para as sombras, o desespero no rosto enquanto fazia um movimento súbito, tentando escapar. Maria, eles não sabem sobre você, mas eu não posso deixá-la escapar novamente, gritou, a raiva transbordando. Maria sentiu um frio na espinha, sabendo que toda a verdade sobre ela poderia ser revelada. A conexão entre Tânia e o homem era apenas mais um fio em um emaranhado de segredos. A urgência da situação aumentava, e dentro de si, um grito silencioso. O que está acontecendo? O que mais não sabemos? No tumulto da invasão, Maria fez uma escolha instintiva. Tânia, vamos, juntas! Agora ela também não sabia mais em quem confiar. Mas sua luta por uma saída era maior que a confusão. Com o coração acelerado e a mente cheia de dor, Maria viu que não apenas o destino deles estava em jogo, mas também a verdadeira essência de quem eram. A liberdade e o amor que tanto desejavam estavam prestes a ser testados nas chamas do passado. Enquanto a polícia se aproximava, o futuro se tornava incerto. E a única certeza naquele momento era que tudo estava prestes a mudar de novo, dando forma a um novo desafio que nenhum deles poderia prever. Maria estava paralisada, seu olhar fixo no homem mascarado. Ela sentia seu coração disparar. As palavras dela ainda pairavam no ar, desafiando essa figura obscura. O bebê chorava e, em meio ao caos, Maria lutava para se manter firme. Deixe meu filho fora disso, ela repetiu, agora com mais fervor. O homem hesitou, mas antes que pudesse responder, um barulho ensurdecedor ecoou do corredor. A porta principal... Agora! Gritou Tânia, puxando Maria pelas mãos. Mas Rafael estava paralisado, os olhos fixos na cena. O homem mascarado olhou rapidamente para a entrada, claramente dividido entre atacar ou fugir. Nesse momento, um sorriso sombrio se formou em seu rosto. Se você não se entregar, não só você, mas também o menino, sofrerá as consequências, ele disse, sua voz cortante como vidro. Maria sentiu um frio na espinha, enquanto o desespero a envolvia. Eu sou sua herdeira. O que quer de mim, eu dou. Maria desafiou, a adrenalina correndo por suas veias. Justo quando o homem ia responder, um tiro ecoou no ar. A bala atingiu a parede bem ao lado dele, fazendo a poeira e os destroços voarem. Ele saltou para o lado, e nesse movimento, a máscara escorregou, revelando o rosto familiar. Maria congelou. Lucas! Era seu irmão, o irmão que ela pensava que estava morto há anos. As imagens de um passado distante vieram à tona. A memória da infância se misturava ao presente. Portanto, essa era a conexão. Uma história familiar manchada pelo crime. Rafael olhou entre os dois, aturdido. Como pode isto ser verdade? Ele perguntou, um misto de confusão e incredulidade em sua voz. Mas Lucas não perdeu tempo. Ele olhou para Tânia, que estava em um estado de choque profundo. Você não percebeu? Nossa mãe nunca me esqueceu. Sempre soube onde você estava, disse ele, a raiva tremendo em seu tom. E agora ela está prestes a fazer uma jogada ousada. Um jogo que nos coloca em lados opostos novamente. Uma torrente de emoções explodiu naquela sala. Maria se sentiu desorientada. E a revelação a atingiu como um soco. Por que você não me procurou? Por que escondeu de mim? Ela indagou, as lágrimas brotando. Eles não tinham tempo. A invasão da polícia se intensificava. A pressão da situação parecia insuportável. Temos que sair agora! Tânia gritou, puxando Maria novamente.
Mas Lucas, percebendo o perigo iminente, se virou de volta para os outros, a determinação preenchendo seu olhar. Eu sou o culpado por isso. Se as pessoas estão aqui por mim, então deixem Maria e o bebê fora. Eles não têm nada a ver com isso, ele declarou. E por um momento, Maria viu um vestígio de amor fraternal escondido sob a superfície. Lucas estava disposto a sacrificar tudo para salvá-la. Então o que vai acontecer agora? Rafael perguntou. Seu tom era sério, a preocupação clara em seus olhos. Eu vou enfrentar o que vier. Mas você precisa manter Maria e o bebê a salvo. Lucas olhou intensamente para Rafael, um pedido silencioso. E naquele momento, um ruído de motocicleta se aproximava do lado externo da casa. Um grupo de homens armados surgiu, prontos para a luta. Era mais do que Maria podia suportar. O pânico e a dor estavam prestes a se transformar em um pesadelo sem fim. Maria! Gritou Tânia, segurando a irmã pela mão. Não podemos ficar aqui. Precisamos correr. Mas a sala estava cheia de vozes, gritos, a polícia cercando os lugares. E ali, a verdade mais chocante de todas estava prestes a ser revelada. As alianças estavam mudando. As verdadeiras intenções de cada um estavam prestes a expor os segredos mais profundos. Eu nunca deixarei ir! Lucas gritou, desafiando qualquer um a se aproximar. O amor de irmão agora misturado com um instinto protetor. E enquanto os rostos se tornavam caricaturas de medo e atacantes prontos, Maria sentiu que tudo estava se desmoronando. Uma luz ofuscante iluminou o que parecia ser uma saída. Um momento de esperança ou o ocaso de tudo o que conhecia? A única certeza era que as decisões que fariam agora mudariam a vida deles para sempre. A única questão era se estariam prontos para o impacto que estava por vir. Maria estava paralisada, seu olhar fixo no homem mascarado. O momento estava prestes a se intensificar. Ao fundo, o bebê chorava enquanto os gritos da polícia ecoavam. A tensão era insuportável. O futuro da família pendendo por um fio. Ela sentia um turbilhão de emoções dentro dela. Havia amor, medo e, acima de tudo, um desejo desesperado de proteger seu filho. Eu sou sua herdeira. O que quer de mim? Eu dou! Maria desafiou, a adrenalina correndo em suas veias. Mas neste momento, uma nova dor e desespero estavam à porta. Com um movimento rápido, Lucas, o irmão que ela pensava estar perdido para sempre, trouxe a mão à frente como se quisesse se defender. Mas o que aconteceu em seguida fez o tempo parecer parar. Uma sombra escura avançou por trás dele. Um dos homens armados. O pânico explodiu. O mundo em volta de Maria parecia desmoronar. Lucas! Maria gritou, o espaço se fechando entre eles. Antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, o homem mascarado disparou. O som da bala cortou o ar como um grito. O impacto foi brutal. Lucas tombou para a frente, seus olhos se arregalando em um misto de surpresa e dor. O corpo dele caiu no chão, e Maria sentiu seu coração parar. Não! Não! Fui até ele, mas Tânia segurou. Maria, precisamos ir agora! Maria sentiu a força na mão dela, enquanto tentava resistir. Mas algo dentro de si gritava. Não, eu não posso deixá-lo assim. Mas logo a polícia invadiu o quarto, cercando tudo. As luzes refletiam em seus rostos, revelando expressões de choque e incredulidade. Lucas estava no chão, uma poça de sangue se formando sob ele. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria. Por que ele fez isso? Ele era meu irmão. Ele se sacrificou, dizia com a voz embargada pela dor. Mas as palavras de Tânia cortaram a confusão. Maria, escute, ele não era quem você pensou que era. Ele estava preso na mesma mentira que você. Ele não é seu irmão.
O impacto dessas palavras foi como um soco no estômago. Maria olhou para Lucas, agora caído, e as primeiras memórias da infância começaram a se desfazer em sua mente. Ele não é. As palavras mal saíram da sua boca. A verdade dançava na ponta da língua, esperando ser revelada. O olhar entre Tânia e o corpo de Lucas era cheio de segredos. A confusão tomou conta dela e tudo pareceu desmoronar. Enquanto a polícia gritou ordens, Maria centralizou seu olhar em Tânia. "O que você está dizendo?" Tânia parecia ansiosa, mas a urgência no olhar dela não a deixou hesitar. "Ele não é seu irmão de sangue, Maria. Ele é filho do nosso inimigo, o homem que sua mãe, que meu pai, tentaram derrubar." A revelação cortou o ar. Cada palavra uma faca dilacerante no coração de Maria. A realidade se despedaçou. Cada lembrança que ela tinha de Lucas agora parecia uma ilusão, uma construção baseada em mentiras. Ele não era o irmão que ela sempre quis. Ele era o filho do inimigo. "Então tudo isso era um plano?" Maria murmurou, com a voz trêmula, sentindo uma maré de emoções se agitando dentro dela. O amor que ela havia sentido, a conexão que acreditava ser inquebrável, agora se tornava poeira. "Precisamos sair, Maria!" Tânia puxou seu braço novamente, enquanto os policiais se aproximavam. Rafael estava paralisado, a expressão tensa enquanto assistia à revelação. "Mas e o que está acontecendo? O que isso significa?" Ele parecia confuso, perdido entre a dor e a realidade esmagadora. As luzes policiais acenderam a sala e a pressão aumentava. Maria sentiu as sombras ao seu redor se fechando. Era um labirinto de mentiras e segredos. Mas então ocorreu a ela uma última visão. A verdade finalmente estava exposta. E o legado que sua mãe tinha deixado era muito mais complicado do que poderia imaginar. Talvez Maria começou a arriscar uma ideia, mas sua voz foi interrompida por outro grito. A polícia havia cercado a entrada e tudo começou a se desmoronar em calafrios de horror e uma amarga realidade. A liberdade estava tão distante. O que viria a seguir? Somente o destino poderia responder. Maria estava paralisada, seu olhar fixo no homem mascarado. O momento estava prestes a se intensificar. Ao fundo, o bebê chorava enquanto os gritos da polícia ecoavam. A tensão era insuportável, o futuro da família pendendo por um fio. Ela sentia um turbilhão de emoções dentro dela. Havia amor, medo, e, acima de tudo, um desejo desesperado de proteger seu filho. "Eu sou sua herdeira. O que quer de mim, eu dou", Maria desafiou, a adrenalina correndo em suas veias. Mas, neste momento, uma nova dor e desespero estavam à porta. Com um movimento rápido, Lucas, o irmão que ela pensava estar perdido, trouxe a mão à frente como se quisesse se defender. Mas o que aconteceu em seguida fez o tempo parecer parar. Uma sombra escura avançou por trás dele, um dos homens armados. O pânico explodiu. O mundo em volta de Maria parecia desmoronar. "Lucas!" Maria gritou, o espaço se fechando entre eles. Antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, o homem mascarado disparou. O som da bala cortou o ar como um grito. O impacto foi brutal. Lucas tombou para frente, seus olhos se arregalando em um misto de surpresa e dor. O corpo dele caiu no chão e Maria sentiu seu coração parar. "Não! Não!" Fui até ele, mas Tânia assegurou. "Maria, precisamos ir agora." Maria sentiu a força na mão dela enquanto tentava resistir. Mas algo dentro de si gritava: "Não, eu não posso deixá-lo assim." Mas logo a polícia invadiu o quarto, cercando
tudo. As luzes refletiam em seus rostos, revelando expressões de choque e incredulidade. Lucas estava no chão, uma poça de sangue se formando sob ele. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria. Por que ele fez isso? Ele era meu irmão. Ele se sacrificou, dizia com a voz embargada pela dor. Mas as palavras de Tânia cortaram a confusão. Maria, escute! Ele não era quem você pensou que era. Ele estava preso na mesma mentira que você. Ele não é seu irmão. O impacto dessas palavras foi como um soco no estômago. Maria olhou para Lucas, agora caído, e as primeiras memórias da infância começaram a se desfazer em sua mente. Ele não é? Ah! As palavras mal saíram de sua boca. A verdade dançava na ponta da língua, esperando ser revelada. O olhar entre Tânia e o corpo de Lucas era cheio de segredos. A confusão tomou conta dela, e tudo parecia desmoronar. Enquanto a polícia gritou ordens, Maria centralizou seu olhar em Tânia. O que você está dizendo? Tânia parecia ansiosa, mas a urgência no olhar dela não a deixou hesitar. Ele não é seu irmão de sangue, Maria. Ele é filho do nosso inimigo. O homem que sua mãe, que meu pai tentaram derrubar. A revelação cortou o ar. Cada palavra uma faca dilacerante no coração de Maria. A realidade se despedaçou. Cada lembrança que ela tinha de Lucas agora parecia uma ilusão, uma construção baseada em mentiras. Ele não era o irmão que ela sempre quis. Ele era o filho do inimigo. Então tudo isso era um plano? Maria murmurou com uma voz trêmula, sentindo uma maré de emoções se agitando dentro dela. Enquanto a polícia cercava a sala, um grito estridente rompeu o caos. Parados! A voz era de Miguel, o sócio de Rafael, que já estava em pé no limiar da porta. Ele segurava um dispositivo em mãos, um brilho intenso refletindo em seu rosto. Todos vocês estão envolvidos nessa trama, mas eu tenho algo que trará tudo à tona. E num gesto rápido, ele apertou um botão. Uma luz vermelha começou a piscar. Maria se sentiu tomada por um medo visceral, enquanto percebia que não era apenas a situação que estava prestes a mudar. Havia algo muito mais profundo em jogo. O que você fez, Miguel? Rafael perguntou, sua voz cortante. Um explosivo. É isso mesmo. Se eu não conseguir acabar com isso, levarei todos vocês comigo. Miguel gritou, a determinação em seu olhar desafiador. O tempo parecia congelar. O bebê de Maria começou a chorar ainda mais alto, como se percebesse o perigo. Você está louco! Tânia berrou, o desespero transbordando em cada palavra. Isso não é uma solução! Miguel riu, o som ecoando sinistramente. A solução? Isso é só o começo! Uma nova era está prestes a se revelar. E enquanto sua risada preenchia o ambiente, a tensão era palpável. Maria olhou para Tânia e Rafael. Precisamos fazer algo. Mas antes que pudesse se mover, a estrutura da casa começou a tremer. O piso vibrou sob seus pés, uma onda de choque ressoando até o teto. O que estava por vir? O que Miguel realmente pretendia? No meio do caos, um estalo reverberou, e a parede atrás deles começou a se abrir, revelando uma passagem secreta. Vá! Agora! Maria gritou, finalmente percebendo que a saída poderia ser a única chance. Mas o que estávamos prestes a descobrir nessa passagem poderia mudar tudo o que pensavam saber um do outro. As chamas do passado ardendo atrás deles, a família se movia em direção ao desconhecido, sem saber o que os aguardava. Somente as sombras de suas mentiras e segredos os seguiam, prestes a serem revelados em um jogo mortal que poderia custar tudo. O que descobririam lá dentro? O peso das escolhas estava prestes a se desdobrar.
O ar estava tenso. A passagem secreta se abria diante deles. Mas o tempo parecia estar se esgotando. Maria, com o bebê em seus braços, tinha a sensação de que tudo poderia desmoronar. O coração pulsava forte. "Vamos, rápido!" gritou Tânia, puxando-a. Mas a verdade ecoava em sua mente. Lucas, o filho do inimigo. Um assunto não resolvido, um laço que nunca deveria ter sido. "Não podemos deixá-lo aqui!" Maria protestou, mas as luzes da polícia refletiam na sala e a pressão ficava insuportável. "Maria, você precisa se proteger." Tânia insistiu, mais determinante do que nunca. "Ele fez isso por você, não por causa dele. Ele queria que você vivesse." As palavras entraram em seu coração como facas, mas a urgência não podia esperar. Enquanto Rafael olhava, ela fez uma escolha. "Vamos, agora!" E no impulso, Maria e Tânia correram pela passagem, com Rafael logo atrás. O ar estava mais fresco dentro da passagem escura. Era um labirinto, cheio de lembranças perdidas e segredos ocultos. Maria se perguntava o que mais haveria ali. Mas não podiam parar. As sombras dançavam nas paredes e o eco dos passos parecia um lembrete de que estavam sendo caçados. "Tem que haver uma saída", murmurou Rafael, tentando manter a calma. Mas as palavras eram mais para se convencer do que para tranquilizar. Com cada segundo, a realidade apertava. De repente, uma luz cortou o caminho à frente. Uma saída. Maria acelerou o passo, impulsionada por um instinto primordial de proteger seu filho e encontrar liberdade. Ao chegarem perto, um desespero aflito começou a brotar quando notaram que a porta estava bloqueada. "Quero sair! Temos que sair!" gritou Maria, a voz embargada pela pressão e pelo medo. As paredes pareciam se fechar e a lembrança de Lucas caindo ecoava na sua mente. E então, enquanto Tânia tentava forçar a porta, uma explosão irrompeu atrás delas. Um estrondo profundo tremeu a terra e o calor as envolveu. "Vá, siga-me!" Tânia gritou, puxando Maria. Elas correram para a frente e Rafael se juntou a elas, o olhar determinado. Ignorando a destruição atrás, a única coisa que importava era a saída. Com o bebê nos braços, Maria sentia que a esperança e o desespero lutavam dentro dela. Finalmente a porta se abriu, revelando um pátio ao luar. O mundo lá fora estava em silêncio, mas o eco da confusão ainda estava em suas cabeças. Tânia olhou para Maria, olhos cheios de lágrimas. "Não deixe isso acabar aqui." Maria respirou fundo. Ela sabia que o legado de sua família era complicado, mas havia uma nova chance. "Nós vamos nos salvar. Não vamos deixar os erros do passado nos aprisionar." E naquele instante, um novo propósito nasceu. Juntas, elas poderiam enfrentar o futuro, desvendar a verdade e proteger o que realmente importava: o amor e a família que havia se formado. Enquanto se afastavam da mansão em ruínas, Maria olhou para trás, em busca de uma última imagem do lugar que havia sido um campo de batalha. Uma onda de tristeza a envolveu, mas havia também uma faísca de esperança. "Vamos nos manter unidas", disse Rafael, ao seu lado, e Maria acenou, determinada. "Sim, juntas, para sempre." As luzes do passado começaram a desvanecer, mas a estrada à frente ainda estava cheia de incertezas. Quais seriam os desafios que as aguardavam? Conseguiriam superar os fantasmas que sempre estiveram em suas sombras? Uma nova aventura estava prestes a começar, e a única certeza era de que a luta por um novo legado precisava continuar. E falando em continuar, não se esqueça, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora
para alimentar o algoritmo e garantir que histórias como esta continuem a ser contadas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.